Ah, Vamos trabalhar então, como tinha prometido, a discussão entre Vygotsky e Lacan. Eu tenho aqui uns vizinhos que são barulhentos, então vocês desculpem aí os rapazes fazendo esse barulho. Vamos trabalhar então duas perspectivas sobre o outro, no sentido de que tanto Lacan quanto Vygotsky fazem uma análise bastante interessante sobre como é que a construção da relação, do relacionamento com o outro permite essa aprendizagem. No caso do Vygotsky, é uma teoria que parte de um suposto, né? Esse suposto, vou colocar aqui o caneta, esse suposto é que na presença de condições adequadas na vida e no processo educacional, as crianças se desenvolvem, eu não sei se intensamente, né? Esse é um trecho que eu peguei do texto, mas eu acho que não é tão assim intensamente. Mas é claro que desde os primeiros anos de vida, diferentes elementos culturais, sociais, têm uma interferência e fazem uma intervenção de alguma forma nos processos de desenvolvimento e na organização do mundo e na compreensão da realidade. Contudo, eu quero reiterar uma coisa: muita gente faz uma ênfase completamente cultural na teoria do Vygotsky. Mas ele, em nenhum momento, em qualquer momento, o Vygotsky está querendo omitir a questão física, a questão orgânica. De fato, ele começou a estudar medicina antes de morrer. Eu acho que ele não concluiu os estudos de medicina, porque ele tinha um interesse já na questão física, na questão orgânica, porque é claro que Vygotsky não desconhece essa parte. Nós temos uma cultura acadêmica que tenta colocar no Vygotsky uma ideia de uma pessoa que está focada apenas na ideia cultural dessa aprendizagem. Mas temos que ver outros aspectos também dessa cultura e de um corpo que está inserido nessa cultura. Né? Nós somos uma espécie que tem um processo evolutivo e esse processo evolutivo não pode ser desconsiderado simplesmente pela emergência da cultura. Que eu também vou discutir isso, vocês vão encontrar essa fala na perspectiva lacaniana. Eu trago aqui um conceito que parece interessante, que é o conceito de prolepse. Prolepse, é um conceito que tem muito a ver com a proposta vygotskiana. Por quê? Porque há umas condições histórico-sociais, filogenéticas, ontogenéticas no sentido do indivíduo, e uns elementos, no caso da família, pelo menos nesse modelo que temos aqui, desse modelo de família, que de alguma forma passa ou transfere para a criança uma série de valores, ideias, expectativas, etc., que definirão de alguma forma o futuro. Então, as ações da criança não são apenas ações que estão no presente, são ações que estão atreladas ao passado e que também, obviamente, de alguma forma terão uma incidência no que virá, né, no porvir, tá bom? Então, de alguma forma, Vygotsky também traz essa discussão, e eu quis usar essa imagem porque me parece que ela é ilustrativa, né? Os processos educacionais, a forma, os valores que a cultura coloca, a história desses indivíduos, a história desse indivíduo e as situações particulares onde ele aprende, é por isso microgênese específica, vão gerar uma mudança na criança. E isso terá um impacto na relação e no desenvolvimento desse indivíduo com o futuro. E
uma coisa aconteceu, não sei por que apareceu esse texto aqui, mas o que me interessa é que vocês vejam como o próprio Vygotsky permitiu entender que a relação com o objeto, diferente do que o próprio Piaget, por exemplo, propõe, Piaget propõe de alguma forma que a relação com o objeto é uma relação direta da criança com esse objeto. Mas o objeto necessariamente precisa do outro, porque os objetos são construções sociais. Os objetos não são construções naturais, eles emergem no mundo com uma criação histórica e cultural. E, portanto, a criança precisa ter alguém que já participa desses contextos de uso do objeto e permite, então, apresentando o objeto e os elementos semióticos envolvidos nessa apresentação, que a criança possa compreender o objeto. E claro, então, pensando nisso que estava lá em cima, nessa imagem da criança, a gente tem que entender que há um aspecto filogenético, biológico, e historiogenético. Há uma série de contextos microgenéticos onde o sujeito participa. Então, ele participa dos momentos de alimentação, dos momentos de cuidado, dos momentos de brincar, dos momentos de ser avaliado. E ao longo da história do sujeito, ele passa por inúmeros processos microgenéticos que vão ter um impacto na forma como ele cria signos da realidade e como esses signos estão também ligados com processos afetivos. E tudo isso vai ter, claro, uma relação que irá acompanhar a história do indivíduo, essa ontogênese, e que, de alguma forma, se dá ao longo do tempo. Outra forma de mostrar isso, eu quis aqui colocar a trajetória do indivíduo e essas camadas, porque na verdade são processos que acompanham e que, se vocês pensam na ideia de uma bobina, quando a gente está pensando na produzir energia, produzir luz, de alguma forma esse sistema faz sentido porque esses elementos que estão aqui vão nos ilustrar, todos esses elementos aqui vão nos ilustrar que a história do indivíduo está sempre atravessada por essa relação. E é justamente isso que vai trazer essa questão aqui, né? No caso do Vygotsky, é que há um elemento social coletivo, há um aspecto da mediação entre o social e o individual, há um elemento aqui semiogenético, ontogenético, que já expliquei, semio, a origem dos signos, ontogenético, a origem do ser, como esse ser surge no mundo, e microgenético, porque há uma série de situações micro específicas, particulares, onde a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem, né? O desenvolvimento não é um processo natural, não é apenas um processo natural. Então, o sujeito e o indivíduo estão, claro, com uma relação filogenética, historiogenética, e nessa mediação é que esse sujeito psicológico se desenvolve no tempo. E se desenvolve, entre outros elementos, tanto pelos aspectos semióticos, pelos aspectos microgenéticos e pela construção de conhecimento, principalmente fundamentado numa ideia de afetogênese. E claro, tudo isso, os seres humanos somos seres que estamos dentro de uma semiosfera. Então eu estou trazendo aqui conceitos que não necessariamente estão no capítulo, mas que me interessam muito que vocês consigam compreender, para entender o que o Vygotsky trouxe de contribuição.
Vygotsky permitiu que essa relação histórica filogenética garantisse a possibilidade da gente definir, ampliar e aprofundar esse desenvolvimento do sujeito não apenas com uma situação histórica. Deus do céu. Você está rindo nesse momento, eu sei. E, claro, isso está dentro também de um elemento da etosfera, um elemento quase de um nicho de desenvolvimento. Bem, então, essa parte era a parte do Vygotsky. Eu quero trazer aqui algumas coisas que estão no livro. O Vygotsky, capítulo 5. Tá certo. Ai. Peraí. Perdi o Vygotsky. Vou reduzir um pouco o zoom para capítulo 4, ainda estou no 4 aqui. Estou chegando. Isso. Então, Vygotsky traz, como a gente viu no livro, uma série de elementos interessantes sobre os aspectos culturais. Só que eu reitero, né? E aí é uma coisa que é importante trazer, o viés que o livro dá ao modelo vygotskiano é um modelo extremamente materialista. E eu quero reiterar para vocês que o Vygotsky não é apenas um cara que faz uma abordagem materialista. Quando eu estou gravando o vídeo, eles... Aqui encontrei uma coisa interessante. Esse aqui é um livro de 2017. E por isso que eu falo para vocês, não fiquem apenas com as referências em português. Vocês aqui têm um livro que é uma compreensão da psicologia da educação. De fato, um livro extremamente interessante. E nesse capítulo, o autor faz uma relação entre o Vygotsky e o Spinoza. Então, faço essa busca aqui justamente para que vocês vejam que não há apenas uma possibilidade... que caro esse livro, $109. Que não é apenas uma perspectiva materialista. Fica aqui. Aqui aparece uma coisa que é frequentemente relacionada com uma epistemologia, com premissas epistemológicas marxistas que han caracterizado tremendamente a escola como um campo. Porém, o trabalho de Vygotsky tem um desenvolvimento constante e vibrante, e o desenvolvimento antes da sua morte está construído sobre o fundamento do Spinoza, que foi talvez extremamente relevante para a sua vida, para a sua teoria. Então, coloco isso aqui só para que vocês vejam que não é apenas uma questão...
Continuamos, então. Estava onde aqui? Não. Aqui. Então, voltando aqui, a própria teoria vigotskiana é uma teoria que, resumindo, é uma teoria que considera o processo histórico, o processo subjetivo, nessa relação sujeito-sociedade, sujeito-cultura, emerge através da mediação, que esse é um elemento bem importante, né? A teoria vigotskiana é uma teoria da mediação, e mediação a partir dos signos. Claro, Vygotsky não trabalha com crianças pequenas, ele trabalha com crianças, inclusive de 5 ou 6 anos, ele já começa com crianças que falam. E é claro que, se a gente fala disso, tem que analisar a criança à luz de um modelo mais próximo da linguagem. E claro que a linguagem é importante. Sem dúvida, a linguagem é um elemento que diferencia a nossa espécie. Somos uma espécie que tem um cérebro que tem uma disposição para se apropriar dos signos linguísticos. Porém, como eu insisto, o que eu não quero e o que me parece um pouco complicado é atribuir à linguagem esse poder quase que absoluto que vocês encontram aqui em alguns leitores do Vygotsky, e que fica um pouco mais claro no caso do Lacan. Então vamos ver algumas coisas. Vocês veem que vão encontrar, assistindo esse vídeo, que é umas coisas interessantes das relações entre os dois, né? Lacan, como eu já falei, né, ele é um psicanalista, e a psicanálise, reiterando, não é psicologia. Psicanálise, pelo menos na minha opinião, é outra disciplina, que tem outros objetos, tem outros modos epistemológicos, tem outros métodos, inclusive, e o fenômeno mesmo que ele analisa é o inconsciente. Então, com outra característica, que os psicanalistas eles não se formam nas universidades. Os psicanalistas se formam nas associações, eles fazem um percurso, um processo extremamente longo, demora anos, eles têm processo eles fazem uma análise mesmo da sua própria história, e isso vai permitindo que eles se constituam em analistas de outros, né? Então, no caso do Lacan é um cara extremamente complexo. Me parece que era um cara difícil de lidar, era uma pessoa de um conhecimento muito interessante, mas ao mesmo tempo era um cara extremamente determinado, e às vezes eu acho que arrogante nos seus posicionamentos, e ele briga com as escolas freudianas, sai, é expulso, depois é expulso da própria associação que ele criou. Enfim, a história dele é uma história de muitas lutas, e só no final ele acaba criando a sua própria escola, enfim. Então essa parte é uma parte complicada, mas veja que é importante ver que a psicologia e a psicanálise até nesse ponto são diferentes, né? Inclusive no processo formativo. E aí, então, voltando focando nas questões teóricas, temos que ver que, para Lacan, o inconsciente nasce de uma relação na linguagem. O sujeito está inscrito na linguagem, inscrito no sentido que está determinado, que está a linguagem está incorporada na relação do sujeito com o outro. Então, essa inscrição está dada pelo contato com os outros e pela inserção na cultura. E nessa medida, então, os signos se tornam as vias através das quais esse sujeito vai construir um sentido no mundo. Se vocês analisam, isso aqui não é muito diferente, de forma geral, com o que o próprio Vygotsky está colocando, né?
a ideia, de forma geral. E nessa apropriação dos signos, o sujeito vai codificando o mundo, vai constituindo o que eles chamam de significantes, porque eles têm uma visão bastante sociriana. Depois vocês talvez irão ver, lá no futuro, vocês verão as duas escolas que representam principalmente a análise semiótica, que são Charles Sanders Peirce, que é o autor que eu trabalho, e o Saussure, que é o modelo francês, mas que é um modelo francês, bom, ele era suíço, mas francófono, e ele tem uma perspectiva um pouco mais dicotômica e cartesiana do mundo. Então, eu pessoalmente acho que não é tão útil assim o Saussure. Depois vocês verão algumas questões sobre isso. Aí o que é interessante é pensar que esse elemento aqui, os significantes, por sua vez, não produzem significação por uma simples associação a um significado, mas sim pelas articulações com outros significantes dentro de uma cadeia constituída pelas regras da linguagem. O que isso significa? O significado que eu construo, o Lacan vai dizer, não necessariamente corresponde com o que convencionalmente está estabelecido. Então, as pessoas esperariam que o indivíduo ele signifique a realidade de uma forma X, né? Esperado. Porém, Lacan diz, não necessariamente, e o que normalmente vai aparecer aqui é que essas regras da linguagem, de alguma forma, são subvertidas pelo sujeito, e isso vai criar uma possibilidade de um sentido completamente subjetivo da realidade. E aí, esse sentido subjetivo não necessariamente é um elemento consciente, mas que está dentro de uma condição da linguagem completamente vinculada com elementos não acessíveis. E o sujeito simplesmente incorpora essas regras, se apropria delas, e às vezes essas regras prevalecem no processo e vão tornar o processo muito mais inconsciente e muito mais difícil de ter acesso pelo comando da consciência. Então aqui, os significantes mais importantes são aqueles que aparecem abruptamente ou rompem involuntariamente, um pouco o que estou falando, sem controle e sem comando da consciência, como acontece, por exemplo, nos atos falhos ou nos esquecimentos, etc. Bom, nem tudo, né? Pelo menos o modelo psicanalítico ele pensa que todo esquecimento e que toda ato falho está associado com um desejo ou com uma expressão inconsciente. Eu coloquei aqui uma cita que está no livro que diz: o inconsciente é um processo ativo que não para de se exteriorizar através de atos, acontecimentos e palavras que reúnem as condições definidoras do significante, a saber, ser uma expressão involuntária, oportuna, desprovida de sentido e identificável como um acontecimento ligado a outros acontecimentos ausentes e virtuais. Então, o esquecimento não corresponde apenas o sujeito não necessariamente entende o sentido de por que esqueceu, segundo Lacan. Mas, segundo Lacan, esse esquecimento está ligado a outros elementos, sejam elementos que aconteceram e o sujeito não quer, ou eventos ou acontecimentos que o sujeito criou, imaginou, fantaseou e que apareceram na história dele. Então, é por isso que o Lacan vai vir aqui trabalhar com a linguagem, e ele enfatiza, né, o ser humano vem ao mundo e ele não sabe o que ele é, nem tem uma disposição, algum mecanismo biológico que lhe dê.
É um pouco o que eu estava falando no caso do Vygotsky, e que eu tenho um cara, se eu não me engano, é irlandês, o Innes, que fala que somos sistemas extrassomáticos. Ou seja, que precisamos de sistemas extrassomáticos, ou seja, não há mecanismos biológicos que nos dão, precisamos de criar recursos externos. O que o Lacan diz é a linguagem é a forma que permite que nós venhamos a ter essa herança para nos apropriar dos recursos comportamentais mínimos para a nossa sobrevivência. Ou seja, a linguagem é o caminho, segundo Lacan, por excelência, ou a via regia, que permite que o sujeito se constitua um sujeito tanto da cultura quanto o sujeito inconsciente. Ele fala, então, por isso que fala da questão do espelho, da constituição do espelho, o espelho na constituição do sujeito, e de alguma forma como esse espelho teria depois, se a gente pensa, como é que isso poderia ser considerado nos processos educacionais, né? De alguma forma, se o professor se torna nessa referência simbólica que permite que o outro encontre um engajamento da realidade a partir do que esse professor oferece. E aí, então, aparece um aspecto que aqui é diferente do Freud, é essencialmente diferente, que é a relação eu-outro. O eu emerge pela presença do outro e não necessariamente porque existe um id e porque existe um superego. Ele surge basicamente porque o outro fala, fornece, inscreve o outro na linguagem, inclusive o nomeia, e dá para ele um caráter, uma identidade, o reconhece, etc. Então, para Lacan, e nesse sentido eu acho que é uma proposta extremamente interessante, há uma questão de o outro passa, o outro dá uma herança e essa herança está na linguagem. Então, essa linguagem permite, de alguma forma, que essa herança seja passada a partir dos relacionamentos, dos desejos do outro, das ausências do outro. Então, o outro não passa apenas o que ele tem, mas passa, inclusive, aquilo que ele nunca conseguiu ser. E que talvez por isso ele deseja que esse outro que é reconhecido possa ter aquilo que ele não tem. Bem, então uma forma de entender o Lacan, eu pensei nessa imagem que é o sujeito não é apenas a linguagem que está fora, o sujeito é a linguagem que ele internaliza. E nesse ponto vocês veem que a linguagem é um elemento extremamente interessante, e aqui a internalização e externalização também são elementos que estão na teoria vygotskiana, e como, de alguma forma, há um cruzamento, né? Eu colocaria aqui nesses slides algumas questões do modelo lacaniano, como é que ele pensa a questão da neurose, como é que ele pensa a questão que as pessoas chamam de loucura, né? Mas é a psicose, a debilidade mental, que basicamente seriam as pessoas com deficiência, mas que ele chama de debilidade mental, e os aspectos psicossomáticos, ou seja, as pessoas que não estão doentes somática, fisicamente, mas que há um impacto psicológico nisso. A neurose com a obsessão, a histeria e a fobia, e a perversão, que eu já falei com vocês também, que está associada com a forma como a psicanálise explica as questões da sexualidade. Então, enfim. E aqui coloquei também algumas questões da história, como que ele
ele faz o doutorado em psiquiatria, depois é expulso na segunda, o que se conhece como segunda reunião. Ele funda a FEP, e a quarta reunião, onde ele já não está mais, inclusive, ele não pertence. Enfim, o que me interessava era mostrar para vocês alguns dos elementos gerais desses dois capítulos e um pouco também repor essa situação que aconteceu na aula passada. Eu encaminhei para vocês também esse trabalho aqui, que é um trabalho para fazer em sala de aula, não é uma avaliação. É uma atividade, vocês vão chegar em sala de aula, vão organizar seus grupos, eu não vou falar qualquer coisa, depois de 1 hora eu vou dar um espaço e aí a gente debate durante 2 horas as questões que estão sendo discutidas teoricamente no texto. Se por acaso acontecer de novo que vocês, a maioria dos alunos da filosofia tem essa aula de reposição, eu peço para que vocês se informem lá na plataforma e o que eu combino com vocês. Vocês terminam a aula de 2 da tarde, vão se reunir os grupos, inclusive os grupos que não são da filosofia podem criar grupos de 3, 4 pessoas, trabalham. E o fato é que 3h15, se isso acontecer, 3h15 eu vou começar a aula já. Vocês terão um tempo para lanchar alguma coisa, trabalhar, e a gente aproveita de 3h15 às 5 da tarde para encerrarmos a aula.